Thalia, e eu estarei relatando uma experiência que tive com o Senhor de arrebatamento no dia 24 do mês de novembro, no ano de 2019. Estávamos aqui em Juvenília, Minas Gerais. Havia uma programação para aquele dia e à noite eu estaria relatando uma experiência que eu tive com o Senhor. E eu me lembro que pela madrugada o Senhor me deu um sonho, e nesse sonho o Senhor falava para mim que nesse arrebatamento eu primeiramente iria passar por um processo sozinha, e eu não poderia falar para ninguém mais, seria apenas eu e Deus naquele processo. E assim o Senhor falava, e o Senhor falava que isso seria necessário para que eu viesse aprender a ser dependente dele, dependente totalmente dele. E eu tive aquele sonho e me acordei, e naquele dia eu fiquei debilitada fisicamente, porque eu sentia dores muito fortes na minha cabeça, sentia dores pontadas no meu coração. E também naquele dia pela tarde eu estava andando, havíamos saído para ir no comércio, eu e algumas irmãs, e enquanto estávamos andando, a parte esquerda do meu corpo ficou dormente e eu não sentia mais. Eu andava arrastando até mesmo a minha perna esquerda um pouco, e a minha mão também estava muito pesada, porque eu tinha perdido os movimentos da parte esquerda. E daí então a gente voltou para casa, porque à noite havia um culto em Montalvânia, havia um culto à noite. E a gente veio para casa, se organizou e fomos para a igreja. E quando a gente chegou na igreja, o pastor deu a oportunidade para dois irmãos cantar, louvar ao Senhor. E a igreja toda estava de pé ali. E a presença do Senhor já estava ali. Até mesmo quando a gente chegou, a presença do Senhor já estava ali de maneira forte, de maneira presente ali, marcando. E quando aqueles dois irmãos começaram a louvar, chegou a presença do Senhor, já estava um hino de louvor ao Senhor. E eu me recordo que eu estava com os meus olhos fechados quando o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu via um homem passeando sobre a igreja, no meio da igreja. E eu acho interessante porque eu via águas que saíam daquele homem e também se espalhava pela igreja. E aquela água era cristalina, que se espalhava sobre a igreja. E conforme aquele homem ia passeando, ia do altar até a porta da igreja, ele passeava. E era algo muito lindo. E eu ficava perguntando quem era aquele homem, porque eu não conseguia ver o rosto. Eu conseguia ver o corpo, mas o rosto eu não conseguia ver. E eu perguntava ao Senhor quem era aquele homem. E eu ouvi a voz do Senhor falando comigo que era o Espírito Santo, que era o Espírito Santo que estava ali naquele momento. E aquele homem, o Espírito Santo, vinha em direção a mim e tocava no meu coração. E quando o Espírito Santo tocava no meu coração, eu senti uma presença tão forte que teve um momento em que eu perguntava se era só eu que estava sentindo aquilo ou havia mais alguém que estava sentindo aquela presença maravilhosa ali na igreja. E aqueles dois irmãos estavam cantando. E eu ouvi a voz do Senhor que falava comigo: este é o louvor que eu me agrado. O Senhor falava isso, que era o louvor que agradava. E o Senhor também falava comigo que ele estava cansado de louvores egocêntricos, de louvores a qual o homem faz, que o homem canta para adorar ao homem e não para adorar a Deus. Louvores que são criados, que são feitos somente para falar com o homem. E na verdade o Senhor falava que o louvor é uma forma de nós adorarmos ao Senhor e não ao homem.
E Deus falava que estava cansado desses tipos de hinos egocêntricos que não são para Deus, mas para o homem. Mas aquele louvor naquela noite que aqueles homens estavam oferecendo ao Senhor agradava a Deus, porque era um louvor que estava engrandecendo ao Senhor. E o Senhor falava aquilo comigo. E o Espírito Santo estava com as mãos no meu coração. E teve um momento em que eu vi quando o meu espírito saiu do meu corpo. E eu vi quando o meu corpo caiu no chão. E o meu espírito subia. O meu espírito subia e o meu corpo ficou ali no chão. E eu via a igreja. E eu via o louvor subindo. O louvor que a igreja estava oferecendo, o Senhor estava recebendo. E o Senhor falava que era como um aroma, como um incenso suave, as narinas do Senhor, aquele louvor que estava sendo oferecido a Deus. E eu me recordo, meus irmãos, que o Senhor falava comigo que este arrebatamento que aconteceu na igreja pentecostal Deus dos Milagres foi um presente do Senhor para esse ministério. O Espírito Santo falou comigo: filha, este é um presente para esta igreja que eu estou dando. E quando o Espírito Santo falou comigo, me levou em espírito em uma igreja. Me levou em espírito em uma igreja. E o Espírito Santo disse assim: filha, eu estarei te mostrando os pregadores dos dias de hoje, os pregadores carnais que demônios têm formado. O Senhor falava isso comigo, que iria me mostrar os pregadores carnais que os demônios tinham gerados para os dias de hoje. E quando eu olhava para o Espírito Santo, eu via que caía lágrimas do seu rosto. Eu não conseguia contemplar a face, mas eu via quando caía lágrimas. E o Espírito Santo falou assim: filha, demônios têm gerado pregadores carnais. Demônios têm gerado pregadores carnais por causa da teologia da prosperidade. O Espírito Santo falava que não se agradava da teologia da prosperidade que esses pregadores têm falado, que esses pregadores têm subido em cima do altar para falar, para pregar prosperidade. O Espírito Santo falava que não se agradava, que esses pregadores que têm feito isso são pregadores carnais, que têm pregado teologia da prosperidade e são formados, são gerados por demônios e não por Deus. O Espírito Santo falava isso para mim. E o Espírito Santo falou também para mim: por isso que nos dias de hoje, os pregadores não têm ganhado tantas almas como nos tempos antigos, assim como Pedro pregava a palavra, e muitas almas se convertiam ao Senhor com apenas um sermão, porque aquele sermão era produzido pelo Espírito Santo e também por um homem espiritual. E os pregadores de hoje não conseguem alcançar a mesma quantidade de almas que Pedro conseguia, por causa que são pregadores carnais, são sermões que não estão sendo gerados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso que esses sermões carnais têm gerado crentes carnais. O Espírito Santo falou para mim que esses sermões carnais só geram crentes carnais dentro da igreja. E quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, o meu espírito era guiado para outra parte. E nessa parte, quando eu olhava para cima, eu via legiões de demônios que se aproximavam para dentro daquela igreja.
uma legião de demônios se aproximavam. E eu olhava assim, eu via muitos demônios que se aproximavam ali. E aquela legião de demônio que eu via ali, começavam a falar no ouvido de homens e mulheres que são pregadores. Aquelas legiões de demônios se aproximavam e começavam a falar no ouvido deles. E aqueles pregadores começavam a pregar para o povo, para aquela multidão que estava ali. E quando eu olhava assim, eu via que o tema da pregação daqueles pregadores era prosperidade, só bênçãos financeiras. Aquela legião de demônio começava a pregar, para ministrar, falar para os pregadores, somente pregar sobre prosperidade, sobre bênçãos financeiras. Os pregadores não pregavam sobre coisas espirituais, sobre a palavra de vida eterna, não. Só era prosperidade, só era coisa daqui da terra que aqueles demônios mandavam, faziam com que os pregadores viessem falar para a igreja. E quando eu olhava aquela cena, quando o Senhor me mostrava aquilo, o Espírito Santo virava para aqueles pregadores e falava: eu não me agrado da teologia da prosperidade. Eu não me agrado da teologia da prosperidade em que esses pregadores têm subido em cima do altar para dizer que Deus vai entregar a chave de casa, que vai entregar a chave de carro, que vai abrir empresa, que vai dar dinheiro, quando na verdade a igreja precisa de conserto. O Espírito Santo falou isto para mim. E por isso a minha igreja tem focado nas bênçãos materiais, tem focado nas coisas materiais, no dinheiro, e tem se esquecido de focar na sua vida espiritual, nas coisas espirituais, quando na verdade a palavra diz: buscai primeiramente as coisas que são do reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as pessoas estão tão focadas nas coisas materiais. A igreja fica focando nas coisas materiais, quando na verdade precisa de conserto. E o Espírito Santo falou para mim: eu tenho prazer em abençoar o meu povo. Eu tenho um prazer. O meu povo não precisa estar focando nas coisas materiais, porque eu tenho prazer. Assim como eu cuidei do povo de Israel no deserto, não deixei faltar calçado, não deixei faltar vestes, não deixei faltar o alimento, porque eu sou Deus que cuido. Eu sou Deus que cuido e não mudei. O Espírito Santo falou isto para mim, que não tinha mudado e que tinha prazer de abençoar a vida do seu povo. E depois que o Senhor me mostrava isso, eu olhava para o alto e eu via quando outra legião de demônios se aproximava da igreja, daquela igreja. Eu vi quando outra legião de demônios se aproximava e eles começavam a atacar aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela igreja. E eu perguntei ao Espírito Santo o porquê aqueles demônios estavam atacando aquelas pessoas. E o Espírito Santo falou comigo: filha, assim quando a minha igreja está oferecendo o louvor verdadeiro, e o louvor sobe como um aroma, como um incenso suave e agradável às narinas de Deus, quando a igreja também está em pecado, quando os meus servos também estão em pecado, os demônios sentem o fedor do pecado. Eles não precisam ver, mas eles sentem, ainda que estejam em uma longa distância. Mas quando um crente, quando o servo está em pecado e
e peca, os demônios sentem o fedor do pecado, e eles começam a se aproximar e ganham legalidade para tocar na vida daquele crente. E eu vi quando aquela legião de demônios se aproximavam rapidamente das pessoas que estavam ali. Eu não conheci aquelas pessoas que estavam ali naquela igreja. Era uma igreja desconhecida que eu nunca tinha visto, mas aquelas pessoas estavam em pecado. E quando os demônios sentiram o fedor do pecado, se aproximaram rapidamente e começaram a tocar, a lançar seta naquele povo ali naquele momento. Logo em seguida, o Senhor me levava em espírito para outra igreja. E eu não vou relatar que igreja é essa, porque nesta experiência o Senhor falou comigo que não iria permitir eu falar nome de pregador, nome de igreja, porque o povo dele está acomodado. E a partir do momento em que eu digo o nome, digo a igreja, você simplesmente se acomoda. E o Senhor falava comigo que o povo dele precisa buscar discernimento, precisa orar mais, dobrar os joelhos para pedir discernimento, porque o Senhor falou que aquele que pedir, o Senhor vai dar discernimento. Então o Senhor não me permitiu dizer que igreja é essa, mas o Senhor me levava para esta igreja em espírito. E quando o meu espírito chegou lá, e dentro dessa igreja, o Senhor permitiu eu senti o fedor que estava ali dentro. O Senhor permitiu eu sentir o fedor que estava ali. E era um fedor de carniça, de algo podre que estava ali dentro. E o Espírito Santo falou, o Espírito Santo disse: este é o fedor do pecado que tem aumentado cada vez mais dentro desta igreja. E logo em seguida, o meu espírito foi levado para outro lugar. E quando o meu espírito chegou neste lugar, eu via alguns pregadores conhecidos, alguns pregadores que são conhecidos, que são famosos, pregadores conhecidos no meio evangélico. E o Espírito Santo me mostrou o primeiro pregador, um pregador muito conhecido, que antigamente ele apoiava a doutrina do Senhor, antigamente ele estava mais na santificação. E esse pregador, nos dias de hoje, o Espírito Santo falou comigo que ele está corrompido, que o Espírito Santo também disse que ele é um prostituto, ele é um adúltero, porque ele é casado e ele trai a sua esposa. E o Espírito Santo falou comigo também, ele está envolvido no meio político, dando propina, usando a propina. E o Espírito Santo falou que não se agradava disto que ele tem feito. E também o Espírito Santo disse: filha, há tempos atrás ele esteve envolvido em um escândalo. Ele esteve envolvido com um escândalo. E para que aquele escândalo não viesse se propagar mais, ele deu propina para diversas pessoas, para que viesse esconder aquilo que ele tinha feito. E o Espírito Santo também disse que não se agradava, porque nos dias de hoje ele tem debochado dos crentes que vivem na doutrina. E o Espírito Santo também falava que ele tem debochado das irmãs do coque, das irmãs do círculo de oração. O Espírito Santo falou: eu não tenho me agradado da maneira que ele tem se referido aos meus servos. Eu não tenho me agradado. E o Espírito Santo falou:
Filha, o que mais me dói é que há um povo muito numeroso que tem seguido este homem. Há um povo muito numeroso que tem seguido este homem. E também pastores que, mesmo sabendo que ele está envolvido com esses pecados, ainda assim tem o convidado para subir em cima do meu altar, para pregar a palavra, e ainda tem a ousadia de cobrar conserto do povo, quando na verdade ele que tem precisado de conserto. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, o Espírito Santo me mostrava uma cena que este pregador rouba, não somente como ele é adúltero, prostituto, está envolvido com propina, como também rouba. Ele tem roubado no meio da política. E depois o Espírito Santo me mostrava outro pregador. E este outro pregador que o Espírito Santo me mostrou, o Espírito Santo disse assim para mim: filha, este homem chama palavrão, ele se corrompeu também, ele tem chamado muitos palavrões e ainda tem subido em cima do meu altar, tem cobrado para pregar a palavra. E o Espírito Santo falava com uma voz de autoridade: eu não me agrado destes pregadores que têm determinado valores, que têm determinado, cobrado cachê para pregar minha palavra. Eu não me agrado destes cantores que têm subido em cima do altar para louvar, e eles também têm cobrado, têm determinado cachê e valor para me adorar. E estes cantores ainda assim têm dito que tudo isso é para me louvar. E eles têm cobrado para me adorar. Eles têm cobrado para adorar a mim. E eu não me agrado. O Espírito Santo, não me agrado disto que estes homens têm feito. E depois que o Espírito Santo me mostrava esse pregador homem, me mostrava outra mulher. Uma mulher que é pregadora, que é bastante conhecida também. Mas esta pregadora se corrompeu também. O Espírito Santo falou: esta mulher se corrompeu. Antigamente pregava a minha palavra, mas agora se desviou. Não tem pregado a minha verdadeira palavra. E esta pregadora, logo no início, quando eu me converti, quando eu entrava no YouTube, eu gostava de assistir algumas pregações dela. E neste tempo, quando eu vi as pregações dela, ela ainda não tinha se corrompido. Ela ainda andava na direção do Senhor. Mas agora, desta vez, neste arrebatamento, o Espírito Santo falou que ela se corrompeu, que ela se desviou das veredas antigas. E o Espírito Santo me mostrava quando ela começou a usar objetos que não agradam ao Senhor. Ela começou a usar uma pulseira porque ela achava que não tinha nada a ver. Depois começou a usar brilho labial e disse também que não tinha nada a ver. E logo em seguida começou a usar pó no seu rosto. E o Espírito Santo falou que não se agrada que as servas dele usem esses objetos, este acessório, essas maquiagens. O Espírito Santo falou que não se agradava. E o Espírito Santo também me mostrava uma cena em que ela ficava aparando as pontas do seu cabelo. E por isso até hoje eu nunca vi
o cabelo dela mudar o tamanho. O cabelo dela sempre é o mesmo tamanho. E o Espírito Santo me mostrava que era porque ela para os seus cabelos. E o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada que as servas dele façam isso no cabelo. E o Espírito Santo falou: estas pulseiras que ela tem usado, estes brilho labial, este pó tem sido pesado diante de mim, e eu já não tenho suportado mais. Eu já não tenho suportado mais isto. E eu já alertei, eu já falei com ela diversas vezes, mas ainda assim o seu coração é obstinado. Antes que ela chegasse no limite, eu já tinha avisado, eu já tinha alertado, mas mesmo assim ela insistiu em prosseguir adiante e não deu ouvido ao que eu falei com ela. E o Espírito Santo falou: filha, quando tu voltares, diz aos meus servos, os líderes, as lideranças, que eu quero que o número de discípulos que preguem a verdade se multiplique. Eu quero que os números de discípulos que preguem a verdadeira palavra, a verdade se multiplique. E logo em seguida, o Espírito Santo me mostrou, nesse arrebatamento, alguns servos dele daqui da terra. Alguns servos deles daqui da terra, que o Espírito Santo levantou. E o Espírito Santo me mostrou seis servos dele, que ele levantou aqui no Brasil. O Espírito Santo só me falou para mim que tem 6, mas só me mostrou o rosto de 3 pessoas. Os outros 3, o Espírito Santo não me revelou quem é, mas o Espírito Santo me mostrou o rosto do pastor Ednei, do pastor Eduardo e da missionária Solange. E o Senhor falava comigo: filha, eu levantei estes servos para combater as heresias que os falsos profetas têm levantado no meio da minha igreja. O Senhor falava que tinha levantado essas 6 pessoas para combater as heresias, os falsos profetas que têm se multiplicado no meio das igrejas, que têm criado, que têm inventado doutrinas falsas. O Senhor falava que tinha levantado eles para combater contra isto. E depois disso que o Senhor me mostrava, o Espírito Santo me levava em uma igreja, e eu via essa igreja toda de joelhos no chão. Eu via essas pessoas com os seus joelhos no chão, orando. Todas estavam orando, não havia ninguém sentado, não havia ninguém em pé, todos estavam orando. E conforme a igreja ia orando, eu via quando a oração começava a subir e se formava uma bola assim de luz, de fogo. E conforme ainda mais a igreja orava, aquela bola aumentava e ia subindo cada vez mais. E o Espírito Santo falou: filha, o mistério da igreja ainda é a oração. O mistério da igreja ainda é a oração. Conforme a igreja vai orando, eu estou fechando cova, eu estou dando livramento de morte, estou salvando, estou libertando, estou curando, eu estou operando enquanto a minha igreja ora. E quando o Senhor me mostrava essa cena, que conforme a igreja vai orando, o Senhor vai operando, vai trabalhando.
E eu ouvi a voz do Senhor falando assim: filha, diz para a minha igreja aumentar o nível de oração. Eu quero que a minha igreja aumente o nível de oração. E aquela cena se apagava. E eu via outra cena agora de uma mulher, uma pessoa dentro da sua casa. E aquela mulher estava com os seus joelhos dobrados orando. Mas era uma oração que aquela mulher estava ligada com Deus, que estava esquecendo de tudo da terra e apenas com o pensamento ligado no céu. E essa mulher estava orando e eu via, conforme ela orava, um muro de fogo começava a surgir ao redor da casa dela, em torno da casa dela. E aquele muro de fogo ia aumentando cada vez mais, conforme ela orava, aquele muro de fogo ia aumentando cada vez mais. E eu via também como uma bola de fogo que começava a aumentar também, conforme ela ia orando. E quando ela ia diminuindo a oração e também ficando dispersa com qualquer outra coisa da terra, aquele muro de fogo começava a baixar e a bola de fogo também começava a diminuir. Mas quando ela retornava de novo, aquilo ia aumentando e aquela bola de fogo começava a subia cada vez mais. E quando eu olhava, eu via como se formava uma barreira assim, uma barreira de pedra para tentar impedir que a oração, que aquela bola de fogo ultrapassasse. Mas, meus irmãos, ela ia intensificando a oração e aquela bola de fogo conseguia ultrapassar aquela camada de pedra e subia cada vez mais, e tinha um momento que chegava diante do trono do Senhor. A oração dela conseguia chegar diante do trono do Senhor. E o Espírito Santo falava comigo que é este tipo de oração que Ele quer receber da sua igreja. Uma oração em que você dobre os seus joelhos e se desligue de tudo daqui da terra e fique com o pensamento envolvido, com o pensamento envolvido 100% no céu, no Senhor, porque o Espírito Santo falou que é um momento de intimidade que nós temos com Ele. Então Ele quer total entrega nossa com Ele nesse momento de oração. E quando acabou essa parte, o Espírito Santo me mostrava outra cena. Uma cena aparecia em minha frente e eu via uma igreja e havia pessoas sentadas, outras estavam em pé, outras estavam andando, se levantando para beber água, para ir no banheiro diversas vezes. E quando eu olhava aquela cena, o Espírito Santo falou comigo: eu quero reverência na minha casa. Eu quero reverência da minha igreja. E quando o Espírito Santo falou isso, me mostrava outra cena em que eu via quando Deus levantava um profeta para entregar uma profecia a uma pessoa dentro da igreja. E quando esse profeta se aproximava, chegava bem próximo a esta pessoa ficava paralisada. Ela parava de tal maneira, uma maneira tão assim de reverência, porque ela sabia que naquele momento Deus estava falando com ela. Deus estava usando a boca de um profeta para falar com ela. E ela ficava parada e ela tinha reverência naquele momento. E quando eu via isso, o profeta entregava um recado para aquela mulher, mas logo em seguida,
começava a hora da palavra ser pregada, né? A segunda parte do culto. E aquela mulher começava a se levantar, começava a andar no meio da igreja. E o Espírito Santo falou: por acaso a minha palavra, por acaso a palavra não é a maior profecia? Eu quero reverência na hora da palavra. Eu quero reverência na hora em que a palavra estiver sendo pregada. E o Espírito Santo falou isto comigo. E depois que o Espírito Santo falou isto comigo a respeito de reverência, me mostrava uma casa. E dentro dessa casa tinha uma televisão. E havia algumas pessoas sentadas olhando para a televisão. E eu via quando um demônio saía de dentro daquela televisão e entrava nos olhos daquelas pessoas que estavam ali. E o Espírito Santo falava, me fazia entender que quando esse demônio entrava, ele tirava a visão espiritual da pessoa que estava assistindo. E o Espírito Santo disse: filha, a televisão tem tirado a visão espiritual de muitos crentes. Por isso que a maioria dos crentes estão sem visão espiritual, porque estão prostrados diante da televisão. E estes demônios têm tirado a visão espiritual deles, têm cegados, estão sem entendimento por causa que estão prostrados diante da televisão. E depois o Senhor me mostrava uma coisa tão linda, meus irmãos, um exército. Era um exército tão lindo, tão organizado, um exército perfeito, um exército muito perfeito. E neste exército havia um homem na frente guiando, e eu via nas suas costas escrito: o Senhor dos Exércitos. E diante daquele exército que estava ali, eu via depois, logo em frente, um exército de legião de demônios. Era um exército de Satanás ali. Mas eu olhava e via outro exército muito perfeito. E eu perguntei para o Senhor, quem era aquele exército? Eu perguntei e o Senhor falou comigo: este é a minha igreja. Esta é a minha igreja, a igreja dos últimos tempos. Este exército é a minha igreja dos últimos tempos. E neste exército que eu via, a igreja do Senhor, que o Senhor me mostrava, o Senhor falava comigo: filha, eu tenho feito uma seleção neste país. Eu tenho feito uma seleção neste país. E quando o Senhor falou isso comigo, eu vi quando 15 pessoas eram separadas de dentro do exército da igreja. 15 pessoas eram separados, e o Senhor falava comigo que eram 15 jovens que estavam sendo separados para lutar contra o exército de Satanás. E dentro deste exército, meus irmãos, eu via quando um pequeno grupo era separado. Esse grupo era separado, e quando eu olhava, eu via que era um grupo de jovens. E o Senhor falava comigo que estava fazendo uma seleção de jovens aqui neste país, no Brasil. O Senhor está fazendo uma seleção de jovens aqui no Brasil. E eu via quando aquele grupo era separado, e dentro daquele grupo eu via 4 jovens que estavam sendo separados. E estes 4 jovens eram do Ministério Pentecostal Deus dos Milagres. O Senhor me mostrava 4 jovens desse ministério que estavam sendo separados. E o Senhor falava comigo
que esses jovens que Deus está levantando, que o Senhor está selecionando aqui no Brasil, é para lutar também contra o exército de Satanás, mas lutar cara a cara contra os principados e potestades que têm se levantado contra a igreja do Senhor aqui na terra. E estes jovens que o Senhor falava também, o Senhor estaria levantando como profetas. O Senhor falava assim: eu estarei levantando estes jovens como um profeta, e quando eu mandar derribar, assim eles dirão. Quando eu mandar edificar, assim eles dirão, porque eles serão minha boca na terra. E depois que o Senhor falou isso, o Senhor me mostrava quando uma pessoa se convertia ao Senhor, sendo que esta pessoa outrora vivia no mundo e tinha até feito tatuagens. Eu via um homem e uma mulher. Quando o homem se convertia ao Senhor, e esse homem tinha tatuagens no seu braço, no seu antebraço, e o Senhor falava para mim: filha, presta bem atenção, é assim que eu quero que o meu servo se vista. E quando o Senhor falava isso comigo, eu via quando uma mão vinha do céu e puxava a blusa daquele homem até que cobrisse todas as tatuagens que tinha no seu braço. E logo em seguida o Senhor me mostrava uma mulher que tinha tatuagens na sua panturrilha, que tinha tatuagens nas suas pernas, no seu braço. O Senhor também me mostrava essa mulher, e o Senhor fazia da mesma maneira que tinha feito com um homem. O Senhor puxava a saia daquela mulher até que cobrisse as tatuagens que havia na perna daquela mulher que ela tinha feito. E o Senhor falava que quando um homem ou uma mulher se converte ao Senhor e tem tatuagens no seu corpo, eles têm que cobrir essas tatuagens. Eles têm que cobrir. Se foi feito na sua panturrilha, o Senhor me mostrava que tinha que usar uma saia longa que cobrisse as tatuagens. E se foi feita no braço, tinha que usar uma blusa de manga comprida até que cobrisse as tatuagens que ele ou ela tinham feito. E depois que o Senhor me mostrou isso, o Senhor me mostrava o planeta Terra. O Senhor me mostrava, e eu via quando o planeta se dividia em 4 partes. O planeta se dividia em 4 partes, e a primeira parte se separava, e eu escutava a voz do Senhor falando assim: 4 juízos vêm sobre a terra. E quando o Senhor falou isso, a primeira parte que eu via que tinha se separado, eu via quando era coberta de água. Aquela parte era completamente coberta de água. E quando eu olhava para a segunda parte do planeta, eu via quando aquela segunda parte era coberta de pragas, como aconteceu no Egito, que o Senhor tratou ali com o Egito, enviando pragas e pestes. A segunda parte do planeta era coberta com pragas e pestes ali. E quando eu olhava para a terceira parte, eu via e essa terceira parte, eu via quando era destruída com fogo. Eu via um fogo que consumia aquela terceira parte. E na quarta parte que o Senhor me mostrava, eu via muitos demônios vindo sobre aquela quarta parte da terra, do planeta. Aqueles demônios entravam ali naquela
quarta parte do planeta e destruía, e havia muito sangue que era espalhado sobre ali, sobre as 4 partes do planeta, mas mais especificamente sobre a última parte, que os demônios entravam ali e faziam uma grande destruição. E o Senhor falava que esses 4 juízes virão sobre a terra, sobre o planeta, esses juízes virão. E logo em seguida, o Senhor me mostrava, depois do planeta, eu via 2 grupos de pessoas. Um grupo estavam com as vestes brancas, resplandecentes e com o rosto de alegria, de felicidade. Mas o outro grupo, quando eu olhava, estava com as vestes rasgadas, estavam com as vestes muito, muito feia, muito suja. E essas pessoas estavam com os seus joelhos no chão, e olhavam para o alto, clamando. Eu via muitas lágrimas que eram derramadas. Aquele segundo grupo estava desesperado, estava angustiado, e eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo: filha, esta segunda parte que você está vendo será quando eu for retirado da terra. Quando eu for retirado da terra, haverá um povo muito numeroso que ficará, que se angustiarão, que estarão angustiados aqui, porque não terão, mas aqueles que forem comigo terão alegria, terão paz, estarão alegres comigo na morada celestial. Mas aqueles que ficarem, clamarão, chorarão, irão prantear, porque não terão mais a mim, porque tem me desprezado. Há um povo muito numeroso que nos dias de hoje tem me desprezado na terra. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, o Senhor me mostrava uma cena de um casamento que acontecia na igreja, um casamento que estava acontecendo, e eu olhava e eu via o noivo esperando a noiva no altar, e as portas daquela igreja se abriam e a noiva começava a andar. E quando eu olhava assim, era algo muito, muito lindo, aquele casamento. E quando eu via, o noivo também começava a andar, a ir de encontro com a noiva. Eu via, conforme a noiva ia andando, o noivo também começava a andar, a ir de encontro com a noiva. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo: filha, eu já não tenho suportado mais tanta espera para buscar a minha igreja, para buscar a minha noiva. Eu tenho desejo, eu sinto um grande desejo de me encontrar com a minha noiva. E quando eu olhava, meus irmãos, era algo muito, muito lindo que estava acontecendo naquele casamento, porque eu via um noivo indo de encontro com a noiva, e a noiva também indo de encontro com o noivo, e havia um momento em que eles chegavam, e o noivo segurava na mão daquela noiva. E quando eu segurava, eu via quando aquele casal começava a subir em direção aos céus. Eles começavam a subir juntos em direção ao céu. E quando eu olhava, eu via o céu se rasgando ao meio. E quando o céu se rasgava, eu via um exército de anjos muito numeroso, muito, uma quantidade de anjos enorme que eu via vindo em direção àquele casal, e era algo muito lindo que estava acontecendo ali, aquele casamento que estava acontecendo. E conforme eu vi aquela cena, né, que o Senhor estava fazendo uma alusão no dia da volta de Cristo, em que o Senhor Jesus vem para voltar, vem para buscar a sua igreja.
E quando eu olhava, eu via quando aquele casal subia, começava a cair sobre as pessoas ali. Eu via algumas pessoas na terra. E quando eu olhava, caía faíscas, começava a cair faíscas sobre aquelas pessoas. E quando eu olhava aquilo, era algo tão, tão bonito que acontecia, porque aquelas faíscas caíam e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. E o Senhor falou comigo, o Senhor falava comigo naquele momento: filha, eu tenho preparado um presente muito precioso para a minha igreja. E quando o Senhor falava isso, eu via aquelas pessoas sendo cheias do Espírito Santo. E o Senhor falava que vai acontecer um avivamento sobre a terra. Antes da volta de Cristo vai acontecer um avivamento. E o Senhor falava para mim que esse avivamento que vai acontecer será maior do que aconteceu no livro de Atos, nos dias do Pentecostes. O Senhor falava que o avivamento que vai vir sobre a terra será maior do que aconteceu nos tempos antigos. O Senhor fazia essa promessa, porque Deus falava também que a igreja não tem noção do presente que o Senhor tem preparado para a igreja, para aqueles que abrirem a porta do seu coração, para aqueles que forem obedientes ao Senhor, serão presenteados com este avivamento, com este grande avivamento que o Senhor tem nos reservado. E o Senhor pedia para mim: filha, diz aos meus pregadores, quando você voltar, diz para os meus pregadores pregar a minha palavra em tempo e fora de tempo, pregar a minha palavra de todo o seu coração. E quando o Senhor falou isso, o Senhor me mostrava um momento em que vários demônios vinham sobre a terra, e esses demônios tinham um vidro de azeite nas suas mãos. E quando eu olhava assim, aqueles demônios começavam a ungir pessoas na terra com aquele vidrinho, com aquele azeite que estava em suas mãos. E o Senhor falou comigo: filha, há muitos homens que estão sendo ungidos na terra por Satanás e não por mim. Ministérios que estão sendo levantados por Satanás e não por mim. Diz às lideranças, antes de ungir alguém, orar, pedir direção a mim, antes de levantarem algum ministério, orar a mim, porque há demônios que estão ungindo e levantando pessoas na terra. E o Senhor também me mostrava pastores que são maçons, que são satanistas, pastores que ungiram homens que são maçons e satanistas, e esses homens estão subindo em cima do altar do Senhor e tem esta vida aí com Satanás, mas estão em cima do altar, porque foram ungidos aqui na terra, mas foram ungidos por Satanás e não por Deus. E o Senhor também me mostrava um pastor brasileiro que foi levantado por Satanás, que foi ungido por Satanás. E esse pastor fundou um ministério com a intenção de futuramente pegar esse ministério e fazer com que esse ministério, com essas pessoas, venham servir a Satanás. O Senhor me mostrou que esse homem, que esse pastor, ele é um satanista. E ele fundou esse ministério com a intenção de mais à frente ele se levantar contra essa igreja e pegar essas pessoas, fazer até mesmo
uma lavagem cerebral nas suas mentes, para que essas pessoas venham passar a servir a Satanás e deixar de servir a Deus. E é um pastor conhecido aqui do Brasil, que o Senhor me mostrava que ele é satanista e que ele tem aí esses planos, esses projetos para esse ministério, para essa igreja. E o Senhor, meus irmãos, me revelava nesse arrebatamento, que parece até loucura. E o Senhor, meus irmãos, também me mostrava que demônios têm se materializado em pessoas. Esses demônios têm se materializado em pessoas aqui na terra. Tem tomado corpos de pessoas humanos aqui na terra e tem entrado dentro de igrejas, tem subido em cima do altar. O Senhor me mostrava demônios que tomou corpo de humano aqui na terra para entrar dentro das igrejas. Isso parece loucura, mas o Senhor falava comigo que isso tem acontecido. Isso tem acontecido porque tem faltado visão espiritual na igreja do Senhor. Tem faltado visão espiritual em algumas igrejas, que esses demônios têm entrado em corpo de humano, mas são demônios que têm até mesmo pregado, subido em cima do altar para pregar o evangelho distorcido, o evangelho que não é a verdade. O Senhor falava isso comigo. E o Senhor me levava em espírito ao céu. E quando o meu espírito chegou lá, eu via uma porta mais estreita do que eu tinha visto antes, em outro arrebatamento. Eu via que aquela porta havia estreitado ainda mais essa porta estava estreita. E aquela porta estava muito, muito estreita. E eu pensava naquele momento que seria impossível agora alguém conseguir a salvação, porque a porta estava muito estreita. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo: presta atenção, filha, não é impossível para aqueles que irão renunciar, para aqueles que irão me obedecer, para aqueles que estão dispostos a renunciar o que for preciso. Não é impossível para esses. E quando o Senhor me mostrava essa cena, era algo muito lindo, porque conforme eu via aquela porta estreita, muito estreita, e eu pensava que era impossível, e o Senhor falou que não era impossível, mas aqueles que querem, que estão dispostos a renunciar e a obedecer ao Senhor, alcançarão a salvação. E o Senhor me mostrava quando uma pessoa conseguia entrar naquela porta estreita, porque renunciava às bagagens que estavam nas suas costas. Essa pessoa renunciava, deixava para trás as bagagens e entrava. E quando essa pessoa entrava, eu via algo muito lindo. Aquela pessoa ficava tão feliz quando entrava e via o que o Senhor tinha preparado para ela ali dentro. Ela ficava muito feliz e chorava de alegria, porque ela via que tinha valeu a pena tudo que ela renunciou, as bagagens que ela tinha renunciado para entrar no céu. E o Senhor falava que aquilo que Ele tem preparado para a sua igreja é muito maior do que nós vamos ter que renunciar aqui na terra. Meus irmãos, teve algo também que o Senhor falou comigo nesse arrebatamento que eu não relatei na igreja, no dia que eu contei. Eu não relatei, mas o Senhor falava comigo a respeito da depilação. O Senhor falava assim: assim como eu não quero, não permito que as minhas servas cortem os seus cabelos, eu também não quero que depilem os pelos do seu corpo. Eu não quero
que depilem os pelos do seu corpo. E é interessante que no nosso ministério, onde eu congrego, o Senhor cobrava especificamente desse ministério que eu congrego, porque no ministério do pastor Ednei já tem essa doutrina, mas no nosso havia alguns irmãos que não tinham adotado isso ainda, mas o Senhor nesse arrebatamento também cobrou essa doutrina, que ele não se agrada da depilação dos pelos do nosso corpo. Amém? Pronto, este é o recado do Senhor para os meus amados irmãos, e fiquem na paz do Senhor. E eu passo a oportunidade para o pastor Ednei. Graças a Deus. Aí está, queridos irmãos, você que vai estar ouvindo, esse é o 6º arrebatamento, e nessa oportunidade nós tivemos, pela misericórdia de Deus, esse privilégio de estar acompanhando, né, aqui na Igreja Pentecostal Deus dos Milagres de Montalvânia. Nós fomos presenteados por Deus de ver, na verdade, esse agir do Senhor. Muito se ouve falar de arrebatamentos, ter muitos escândalos saem, mas eu, pastor Ednei Rodrigues, tive a oportunidade de conhecer a jovem Thalia e estar presente nesse arrebatamento. E nesses 14 anos que nós servimos a Deus, realmente nós ficamos impactados, porque não foi nada arquitetado pelo homem ou mandado pelo homem, é algo realmente sobrenatural. Então é importante nós entender isso, que Deus tem cuidado de nós, tem nos alertado, e a gente ficou maravilhado com a forma que Deus faz, que Deus trabalha na vida desta jovem. E Deus tem falado, né, irmãos, por palavras, profecias, através do arrebatamento. Esse é o cuidado de Deus para com a sua igreja. E é muito importante nós estarmos orando. É algo interessante que Deus falou com a irmã Thalia a respeito, né? As pessoas muitas das vezes ouvem e começam a questionar quem foi, quem é. É momento de perguntar para o Espírito Santo, é momento de orar, não é verdade? Questionar quem é quem. Vamos orar a respeito das coisas de Deus. O que Deus requer realmente é oração. Então, é algo muito importante, edificante, e graças a Deus que nós tivemos esse privilégio de estar presente nesse 6º arrebatamento, algo sobrenatural. As pessoas que estavam na igreja, aconteceu no interior da nossa igreja, no horário do culto, é algo impactante, então dê ouvido à voz de Deus, dê ouvido à voz do Espírito Santo, porque Jesus, ele está voltando. Eu não poderia nessa oportunidade também deixar, né, de fazer o apelo. Geralmente os arrebatamentos é a irmã Solange que faz essa parte final, mas Deus me concedeu esta oportunidade, né, de estar gravando com a jovem Thalia aqui. Eu queria convidar você, porque a questão aqui não é ministério, a placa da igreja Deus dos Milagres, Assembleia de Deus, não. Nós estamos te convidando para aceitar Jesus. Você que está desviado, você vai voltar para o Senhor. Você que se afastou, você que outrora obedecia a doutrina, mas foi enganado pelos falsos profetas, foi iludido, deixou de servir ao Senhor da porta estreita. Essa é a oportunidade de você voltar. Jesus realmente está voltando. É um momento especial. Estamos vivendo, já começamos a experimentar, na verdade, o avivamento. Aqueles que servem a Deus já sentem arder no teu coração essa chama missionária. Então, é momento de se unir a Cristo. Você que está afastado, volta agora. Você que não aceitou Jesus, aceita agora. E Jesus vai fazer uma grande obra. Vamos fazer uma pequena oração apresentando você. Vamos estar fazendo uma pequena oração apresentando essas vidas que estão agora se dobrando diante do Senhor, entregando a sua vida para Cristo, porque é tempo realmente de nos preparar, porque a porta é estreita. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos, ó Deus, essas vidas que foram tocadas, Senhor, neste momento, a entregar a vida para Ti. Aqueles que estavam afastados,
O Senhor me fala até mesmo de pessoas, ó Pai, que pregavam essa doutrina, pessoas, pastores, obreiros que ensinavam essa doutrina e deixaram. E estão agora ouvindo, ó Pai, esse arrebatamento e foram tocadas por Ti. E onde quer que chegue, ó Pai, esse arrebatamento, vidas venham a ser alcançadas. Através de testemunhos, pessoas que serão transformadas. Que o Senhor possa, meu Deus, escrever o nome dessas pessoas no livro da vida. Aqueles que estão reconciliando, reescreve agora. E dai força para esse povo renunciar. Existe somente uma maneira de alcançar a salvação, é pela santificação. E tem o arrependimento, a renúncia. Ó Pai, oramos também pela jovem Thalia, por esse ministério que o Senhor concedeu, dando graça, força, por todos aqueles, ó Pai, que necessitam de Ti a cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vai marcar a última hora. O povo de Deus já se prepara para ir embora. Com ansiedade nós esperamos o grande momento em que Jesus virá buscar-nos no arrebatamento. O relógio não para, se aproxima o grande dia de vermos Cristo face a face. Que alegria! As badaladas já vão soar, o noivo vem vindo. Breve veremos os ímpios chorando e a igreja subindo. Tal como as virgens que são prudentes, nós vigiamos. As lamparinas sempre acesas, nós conservamos.